Olá, eu sou a Marina Mendonça, diretora administrativa da MEPAN, e eu estou muito feliz por te dar as boas-vindas ao MEPANcast. Este é o videocast da MEPAN, Medicina e Engenharia do Trabalho, que nasce com o objetivo de ser um espaço para trocarmos ideias, percepções e expandirmos o nosso repertório sobre saúde, segurança e bem-estar no universo do trabalho, pensando na proteção dos colaboradores e sucesso e conformidade legal das empresas. E eu sou o James e também estou muito animado para tudo que vamos trocar e cada episódio que nós vamos ter aqui no nosso videocast. O tema que escolhemos para inaugurar o MEPANcast é absolutamente fundamental para o universo corporativo: a evolução da medicina e segurança do trabalho e o impacto no ambiente profissional. Nós vamos mergulhar nessa história e entender como as práticas de segurança e saúde do trabalho moldam o presente e o futuro das empresas. Por isso, eu anuncio que temos o prazer de receber o médico que está na origem de tudo isso, o fundador da MEPAN, nosso diretor técnico e meu pai, o Dr. Eduardo Mendonça. Doutor Eduardo Mendonça, é um prazer imenso ter você aqui para compartilhar um pouco dessa trajetória. Seja muito bem-vindo. E eu quero começar te perguntando o que mais te deixa orgulhoso nesses 30 anos de história da MEPAN. Olá, Marina. Olá, James. Essa pergunta é muito boa. Acho que o que mais me deixa orgulhoso foi ter podido começar uma empresa que hoje de sucesso no mercado e ser principalmente uma empresa familiar. Começou comigo, passou-se um período, eu trouxe meu pai para trabalhar comigo na área comercial, depois trouxe minha mãe na área administrativa e com o tempo eles pararam e Marina, que já estava também com a gente, assumiu toda essa parte administrativa, financeira, com muito sucesso, e a MEPAN hoje é um orgulho. Pensando na jornada da MEPAN, que é uma história sólida, compartilhe com a gente um pouco sobre o momento em que o trabalho começou. Talvez lá na época de estagiário, e quais foram os primeiros grandes desafios que motivaram a criar o que a MEPAN é hoje. Bom, o início vai bem longe. Vai ainda lá pelo meu terceiro ano da faculdade, quando eu, acompanhando, um professor me chamou para acompanhá-lo no ambulatório de medicina do trabalho da Beneficência Portuguesa. E lá com ele eu aprendi demais. Depois eu saí, queria fazer pediatria, e insisti. Mas eu fui para o Hospital do Exército para cumprir uma exigência, né, legal de trabalhar no Exército. E fui para pediatria do Hospital do Exército. Mas passou pouco tempo, parece que encaminhado por Deus, né? O comandante me tira da pediatria e me passa para a GISG, que é a Junta de Inspeção, que não passa de ser a medicina do trabalho do Exército. E trabalhei. Lá conheci um capitão que gostou do meu trabalho e me convidou para trabalhar na empresa dele, passando principalmente por ambulatórios dentro de obras, dentro de empresas. Então eu trabalhei nas construtoras maiores do Brasil, Rotif, Incolcha, Incuri. Fui trabalhar na construção de uma central elétrica ali no Cambuci. Então fui ganhando muita experiência com isso. Passado um tempo, um grande amigo meu, que era médico do trabalho, ali da construção da Roberto Marinho, ele me chama várias vezes para cobri-lo, para trabalhar, ajudá-lo, né? E eu fui. Passou-se mais um tempo, ele disse, olha, vai fazer uma especialização, porque as normas vão mudar e a partir de agora não é só empresas grandes que precisam de médico de trabalho, mas sim todas as empresas, não importa quantos funcionários tem, vai ter que ter. Eu falei, cara, eu sou pediatra, estou aqui só te ajudando. Não, faz. Ele insistiu tanto que eu ainda brinquei com ele, falou, eu vou fazer só para você parar de me encher.
E fiz, e nós começamos a montar a medicina do trabalho, né? Na verdade, a mudança começava em dezembro, as normas iam entrar em vigor em dezembro de 94. Já em junho nós começamos a traçar o caminho. Era muito difícil, porque como vai se cobrar? Número de funcionários, tamanho da empresa, risco, a gente não fazia a menor ideia e não se tinha parâmetros, né? Então, isso que hoje a gente consegue entender pelo número de funcionários, fazer um link com o grau de risco e ter uma noção de cobrança, naquela época não se tinha que se pensar muito. Assim mesmo como os laudos, né? Vai fazer um PPRA, né, que hoje é o PGR, como que vai fazer? Como é que você vai fazer um corpo de um laudo? As normas não te davam essa expertise. Nós tínhamos que criar, bolar alguma coisa. Como vai fazer um PCMSO, que é o programa médico? A gente tinha que criar algo do nada. Foi muito difícil. Mas montamos, fizemos. Então eu costumo brincar que dentro desta nova visão das leis de 94, nós somos a primeira empresa de medicina do trabalho, porque nós começamos muito antes dentro deste sistema. E a partir daí começamos a trabalhar. Passado um ano e meio, esse meu ex-sócio precisou voltar para a terra dele, que é Belém do Pará, e eu comprei a parte dele. E a partir daí que entrou minha família para trabalhar comigo, né? Foi uma construção difícil, complicada, porque ainda era muito novo, tudo. Mas eu posso dizer que ainda dentro deste formato de 94, nós fomos uma das primeiras empresas a ter fonoaudiologia dentro da clínica, a ter laboratório dentro da nossa clínica para facilitar os empresários. E daí veio toda uma expertise até hoje, né? Que a gente pode dizer que a MEPAN hoje é excelência no mercado de medicina e saúde do trabalho. Na época, você consegue estimar com quantas normas o Ministério do Trabalho criou, né? Porque a gente sabe que hoje foram aumentando as normas, né, ao longo do tempo, né? Cada vez mais específicas, inclusive a NR1 aí, que foi modificada. Você sabe quantas normas tinham e qual a abrangência delas naquela época? Uma pergunta bem difícil, Marina, porque são 30 anos, né, que se passaram. A gente só vai entrando Quanto de normas foram acrescentando? Pois é. Eu acredito que umas 20 e poucas normas, né? Hoje nós estamos com 36, 7 por aí, né? Já está em 39. 39, exato, 39. Basicamente se baseava, as mais importantes já tinham, né? Que a NR1, não como é hoje, e por aí vai. A NR6, muito importante, que falava sempre sobre EPIs, pouco se mudou durante esses anos todos. A NR7 tiveram algumas alterações importantes, basicamente hoje a principal, que fala sobre a medicina do trabalho. Depois a NR9, que era o PPRA, que mudou para PGR. A NR15, né, e a 17, que fala sobre insalubridade, fala sobre periculosidade, fala sobre tudo isso. Essas eram as básicas. E depois veio vindo naval, veio vindo sobre questões, NRs para a saúde, NRs. Então foram se acrescentando muitas normas mais específicas, principalmente para setores mais específicos. Esqueci dessas importantes, a NR10 elétrica, né, a NR de altura, todas elas já haviam pequenas mudanças que foram vindo, com exceção da NR1, que a mudança foi muito grande. Olha, desculpa te interromper, mas para você que está sentado aí assistindo esse podcast, se prepara, porque isso aqui vai ser uma enciclopédia com todo esse conhecimento do doutor. Para você ter uma noção, as normas elas eram muito mais enxutas e o documento também. O documento que antigamente a gente fazia, tinha o quê? Meia dúzia de páginas, 10 páginas, dependendo da quantidade de funcionários. Hoje, o laudo é uma caderneta. O PGR, por exemplo, é uma caderneta que a gente já nem imprime mais, né? Tudo digital. Mas, principalmente, né, para falar ali das obrigações para os colaboradores,
e tudo que foi evoluindo, né? Então, em 30 anos, acredito que o trabalho e o Brasil evoluiu muito, né? Então, por isso, essas alterações. 30 anos, né, doutor? Doutor, o seu cuidado com a parte médica, a análise dos prontuários e o cuidado com as empresas e colaboradores atendidos, assim, é uma marca da MEPAN. Qual a importância desse olhar criterioso e técnico, e especialmente o contexto da medicina do trabalho o senhor tem? James, essa é uma pergunta, eu acho que principal aqui, porque, veja bem, quando você analisa um funcionário, você tem que ter uma visão muito mais ampla do que aquelas perguntas simples relacionadas ao trabalho. Então, um questionário, como você disse, né, ali numa admissão, num periódico, até mesmo numa demissão, ele tem que entender um pouco mais da clínica geral, da clínica médica geral, e não só o foco no trabalho e na função que ele faz. Então, por exemplo, uma pessoa hoje que tem um hipotireoidismo, uma diabetes, parece que não tem nenhuma relação com o trabalho, até porque são doenças que não têm relação com o trabalho. Mas uma pessoa com essas patologias, por exemplo, tem grande chance de desenvolver uma tendinite, uma síndrome do túnel do carpo. E isso vai impactar amanhã na empresa como sendo, entre aspas, uma doença ocupacional. Ou seja, se não faz análise se ali você inicialmente... não faz uma análise muito bem feita antes, com conhecimento geral de medicina e não simplesmente a clínica geral em da si. clínica ocupacional, você muitas vezes vai gerar uma judicialização amanhã, né, deste funcionário que realmente ele não sabe, que desenvolveu um problema de uma tendinopatia que não é da causa ocupacional, por exemplo, né? Então você pega uma mulher que entrou na menopausa, está na pré-menopausa, ou que teve um filho há pouco tempo e desenvolve uma síndrome do túnel do carpo, isso é cabal, que há uma ligação dentro da literatura médica da relação essa alteração hormonal da mulher com a síndrome do túnel do carpo. E aí se joga, é mais fácil jogar para a medicina, para a empresa. Já tendencia, porém, com o trabalho. Então, quando você tem um prontuário médico muito bem feito, muito bem elaborado, você consegue não só proteger o funcionário, como proteger a empresa também. Tá? Esse é o intuito. Uma coisa que sempre ficou na minha mente é que na nossa anamnese tem também, além dos dados da pessoa, da função, da empresa que ela trabalha e da parte médica, tem também da onde ela é, onde ela nasceu. E eu lembro que você falava muito sobre essa questão das doenças relacionadas ao local que ela vem, né? Que também pode fazer alguma relação lá com o trabalho futuramente, não é? Sim, essa é uma anamnese básica que a gente aprende até na faculdade, muitas vezes se esquece, né? Existem doenças regionais, né? Um exemplo que nem cabe dentro da medicina do trabalho, mas, por exemplo, a doença de Chagas, ela é característica de uma certa região do Brasil, né? Cor da pele, né? O negro, ele tem muito mais uma musculatura e tendões muito mais fortes que o indivíduo da raça branca, né? Então, as chances dele ter um problema muscular, tendíneo, é muito menor. Então, tudo isso você tem que entender num aspecto geral, né? A pessoa, por exemplo, a gente vê isso muito em perícias, né? A pessoa sofreu um acidente de carro, uma separação, perda de um filho, ou algo assim, né? Um óbito na família. Isso tem relação com um quadro de depressão, de ansiedade, que amanhã joga-se a culpa no trabalho, né? E a pessoa não joga a culpa só de uma forma maldosa. Ele entende que foi acometido durante o trabalho. Estava estressando ele. Não, mas o estresse foi desencadeado ali atrás, né?
Então, tudo isso, a gente tem que entender uma visão muito mais ampla do ser humano, não focar só, olha, ele trabalha sentado numa bancada, apertando o parafuso, então ele está em pé ou está sentado, aí tem a parte da ergonomia. Não, ele é um ser biopsicossocial. Então, a gente tem que vê-lo como um todo, as relações familiares, da onde ele veio, qual a raça dele, tudo isso vai fazer diferença nos acometimentos que ele vai apresentar amanhã. Incrível. E outro caso curioso, né, que a gente pegou recentemente lá, o caso da moça que ficou afastada durante, acredito que 2 anos, não foi? Por conta de um erro. Aí foi uma sequência de erros. Conta pra gente como é que foi esse erro, como ele surgiu e o que deu. Esse foi um caso bem interessante, bem marcante, né? Porque e parte de um erro médico, né? De um erro de interpretação médica, né? Não que a doença surgiu de erro médico, mas de uma interpretação que levou a um problema gravíssimo para a empresa. Esta moça trabalhava em posto de gasolina. Bom, se você trabalha em posto de gasolina, você mexe com benzeno, né? Dentro da gasolina tem benzeno. Benzeno desenvolve câncer, é um grande problema. Até existe hoje documentações dentro das NRs específicas para benzeno, né? Bom, ela foi fazer um exame, porque aí existem aqueles exames que são para cada função obrigatórios, e dentro desse tinha um ácido, chama-se ácido transmucônico. Esse ácido transmucônico, você dosa na pessoa para saber se está havendo intoxicação do benzeno. Bom, já começa que você tem intoxicação por benzeno no ar que a gente respira. Já tem intoxicação por benzeno. Intoxicação não, já um aumento do ácido transmucônico, no ar que se respira. Cigarro se fuma, passivo ou ativo, você vai ter um ácido transmucônico aumentado. Isso já é um ponto. Mas, segundo a literatura médica, hoje presente, o ácido transmucônico, transmucônico, ele existe um valor de referência em que não há intoxicação, que seriam 750 nanogramas por litro. Tá? Só para explicar aqui, o que seria esse valor de referência que a gente vê nos exames? Esse valor de referência é o seguinte, é para saber até onde está seguro. A partir dali, este funcionário tem que ser afastado das funções, tem que ser tratado, etc, etc. Então, isso vale para todos os exames ocupacionais que a gente faz, né? Bom, ela passa no médico antes, vamos voltar um pouquinho. Ela está sentindo dor de cabeça, enjoo, mal-estar, tonturas. Então, ela passa no médico. O médico pega o exame, olha lá, ela estava com 350 nanogramas. Aí ele já faz uma carta de intoxicação por 350 miligramas. Aí nós estamos falando em questão de nanogramas para miligramas. Nós estamos falando em um aumento de 1 milhão. De vezes. E aí manda para o outro médico. Aí o outro médico faz outra carta. Está intoxicado, fez um novo exame, está com 81 microgramas. Novamente deu errado. Aí nós estamos falando numa casa de mil vezes, né? 1000 vezes para miligramas, para microgramas, mais 1000 vezes para miligramas. Isso vai dar um erro absurdo, né? E aí se afasta ela. Bom, o perito do INSS cai na mesma onda, já vê que ela é frentista, tem um médico dizendo que ela está intoxicada por benzeno, existe o que a gente chama nexo causal, ou seja, a doença tem relação com o trabalho. Ele afasta ela com um benefício B91, que é o auxílio acidentário, ou seja, doença do trabalho. Bom, e ela nunca que pode voltar, porque o máximo que ela chega é 81 nanogramas e eles leem, está escrito nanogramas, mas eles leem microgramas, miligramas, e lógico, então está muito aumentado. Até que isso chega às minhas mãos.
Eu falei, gente, onde é que está o erro? Por que ela não pode voltar? Ela está normal. Ela nunca teve intoxicação. Então eu tenho que fazer um relatório. Esse relatório para a empresa, porque o médico do trabalho da empresa não queria dar o retorno ao trabalho dela, dar hábito. Então eu tenho que fazer um relatório explicando medicina para ele, explicando química para ele, e a diferença de nanogramas para microgramas e para miligramas. Eu tive que fazer um trabalho quase que como um professor ainda da faculdade para ele. E esse documento também enviado ao INSS para fazer uma conversão de benefício. Ela foi afastada de modo errado. Era uma doença não era uma doença do trabalho, era uma doença dela. Aí, dentro dessas pesquisas, foi expedida uma tomografia de crânio, tá? E ela tinha uma gliose. Gliose é um tumor benigno das células gliais do cérebro. Bom, quais são os sintomas de uma gliose? Os sintomas dela são náuseas, dor de cabeça, tonturas, tudo que ela vinha sentindo. Ou seja, ela não tinha uma intoxicação por benzeno com aqueles sintomas. Os dois têm sintomas iguais, muito parecidos. Aí ele tem esses sintomas. Eu, em vez de saber qual o valor de referência do ácido mucônico, eu invento que aquilo lá está aumentado. Então, veja, um erro atrás do outro, erros sucessivos que prejudicou a vida dela porque ela queria voltar ao trabalho. Não era aquele tipo de funcionário que quer se afastar, que quer aproveitar para ficar afastado. Ela pedia pelo amor de Deus para voltar ao trabalho. E o INSS, uma hora deu alta, mas o médico do trabalho não deixava. A empresa cai numa coisa que nós chamamos de limbo previdenciário. Ou seja, o INSS libera, o médico do trabalho não libera esse período todo. A hora que bater na justiça, quem paga? A empresa. Por quê? Porque existe uma hierarquia médica. Vem o médico, assistente, ortopedista, neuro. Aí existe o médico do trabalho na área ocupacional. Eu estou acima dele. Se ele der um atestado e eu achar que não, eu posso voltar a pessoa ao trabalho. Se ele der alta e eu achar que para aquela função a pessoa não tem condição ainda, eu posso negar. Isso no Minuto MEPAN. Só que acima de nós dois existe o perito do INSS. Este está acima da gente, hierarquicamente, legalmente. Então, a hora que o funcionário que se vê prejudicado, porque não recebe do INSS, não recebe da empresa, aciona a justiça, a primeira coisa que o juiz fala: por que a empresa não voltou ao trabalho se o INSS mandou? Ponto final. E aí, se ele não concorda, ele pede mais uma perícia administrativa. Se não der certo, ele pode pedir uma junta médica. E se não der certo ainda, ele pode judicializar contra o INSS, entrar na justiça contra o INSS para determinar, porque ele não se encontra, acha que não está em condição de voltar ao trabalho, né? Mas quanto ao atestado médico, ou até o meu, é o INSS que manda a princípio, tá? Incrível. Vocês viram como é delicado essa questão médica, né? Como a gente precisa fazer uma análise muito minuciosa, porque a gente está lidando com a vida desse trabalhador, né? Então ele está afastado, a gente não sabe também se ele estava recebendo. Então, é um trabalho que a gente precisa tomar muito cuidado, e quanto mais profissionais técnicos a gente tem, Sim, e que olham ali os detalhes, isso faz toda a diferença. Ou seja, tanto ali para a empresa, que está com esse limbo previdenciário, quanto para o colaborador, né? Que precisa voltar a trabalhar, precisa, enfim, seguir a sua vida e... Isso mostra a necessidade da MEPAN dentro de uma empresa, né, Marina? Isso, e a gente não sabe até se ela já sabia dessa outra questão dela, né? E se sabia, ela podia ter tomado outras providências, enfim. Só pegando o gancho, inclusive, nós fizemos um questionário nas redes sociais, doutor, e houve essa pergunta a partir de uma empresa. A empresa perguntou: olha, eu tenho um funcionário, e esse funcionário, ele pegou um atestado médico, eu posso enviar esse funcionário... Aí, desculpe te interromper, mas eu vou te fazer essa pergunta da mesma forma que
a pessoa fez pra gente. Eu posso ter esse funcionário que veio com um atestado médico e encaminhar ele para um médico ocupacional, médico da medicina ocupacional, médico do trabalho, para verificar, não de uma forma assim, como que eu posso falar? Olha, eu estou duvidando do seu atestado. Não, mas para entender a situação. Pode, doutor? Não, essa pergunta foi excelente. Não só pode, como deve, James. Porque assim, eu vou pegar esse atestado, vou entender qual é a doença. Primeiro, se esta doença, ela pode ser agravada com o trabalho ou não. Se mesmo com algum tipo de doença, ele pode continuar a trabalhar ou não. Se esse atestado é suficiente ou não. E até mesmo se esse atestado é fraudado ou não. Uma grande importância. Isso aí a gente encontra muito. Aí vem um outro grande diferencial da MEPAN. Eu tive uma empresa que queria passar para nós, porque ele estava com uma dessas grandes empresas de medicina, de medicina, né? Tipo Amil, tipo Sul América, etc. Ele estava com uma dessas grandes. Só que por estar numa empresa destas grandes, ele não tinha o contato com o médico responsável, que antes se chamava médico coordenador. Isso é muito importante. E ela falava, eu preciso resolver um problema de uma paciente, de uma funcionária que está grávida, e eu não consigo falar com o médico responsável, eu quero falar com ele e me passam para um, porque realmente aquilo é pulverizado, né? Vai passando com qualquer médico que tiver em qualquer dos ambulatórios dessas medicinas, né? Dessas, como chama, dessas empresas de saúde, né? Sim, planos de saúde, obrigado. Então, este contato próximo. Então, o que eu faço, que é um grande diferencial da MEPAN? Eu pego esse atestado, vejo de onde é, e ligo. E falo com o meu colega, porque ele vai me atender. Doutor, você passou tal pessoa assim, assim? Não, nunca passou essa pessoa. Então, aquele atestado é fraudado, porque eu vi que ali tinha alguma coisa que não estava batendo, entende? Ou ele vai falar assim, ela é minha paciente, olha, o que está acontecendo? Parará. E aí a gente conversa, entendeu? Troca de informações. Troca de informação. E aí eu tomo uma decisão. Tá? Se depender, são poucas empresas que vão fazer este contato muito próximo com o seu cliente e este link com o médico que está atendendo, que está trabalhando. Bacana. Como você correlaciona muito bem o início das normas com a mudança ao longo do tempo? Ou seja, como você vê essa evolução e qual foi o impacto da chegada das normas, como a NR1, por exemplo, que introduziu a ideia de gerenciamento de riscos? As normas vieram numa evolução muito positiva, todas elas, né? Trazendo inovações, problemas que a gente ainda conseguia. Porque, veja bem, não foi por acaso que em 94 houve essa mudança de que só as grandes empresas tinham um médico do trabalho trabalhando lá dentro e a partir daí qualquer lojinha com um funcionário tem que ter as normas. Por quê? Até 94 nós éramos o primeiro país no mundo com doenças e acidentes de trabalho. E isso impactava principalmente as relações comerciais exteriores. Empresas que já eram muito sérias nesse setor, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, muitas vezes não queria fazer negócios, né, para não manchar a sua imagem, né, com empresas que não cuidavam das doenças ocupacionais. Então, vieram essas normas. E depois vieram aperfeiçoamentos. Tá? Acredito eu, na minha visão, que a NR7 ainda peca muito, porque não permite, só permitiu durante a pandemia a videoconsulta. Tá? O CRM aí é uma questão de um erro, de uma questão de entendimento do CFM, não do Ministério do Trabalho, que ele não permite só para a medicina do trabalho. Veja bem, tem casos, por exemplo, psiquiátricos, que até uma perícia médica judicial pode ser feita via videochamada, né? Como casos psiquiátricos, que você não tem que examinar o periciando ali. Na medicina do trabalho, eu posso garantir para vocês que 80 a 90% das pessoas que passam em consulta não têm queixas.
Então, você vai no médico só para dizer que não tem queixas, que você não tem nada, que você não sente nada. Isso impacta no trânsito, isso impacta nos transportes públicos, isso impacta até na proliferação de doenças, impacta no absenteísmo, né? Absenteísmo são as faltas no trabalho, né? Baixa produção. Aí você tem uma questão de um produto ser mais caro, porque você tem uma produção mais baixa, é muito impactante. Só para a pessoa sair do seu trabalho Para dizer que não tem nada. E isto poderia ser feito por uma videoconsulta. Ok? Você anota, pergunta tudo, questiona-se, pergunta tudo que você precisa perguntar. Não tem nada, um abraço. Já pensou, você chega no oftalmologista e ele pergunta o que você está... Não, eu vejo bem. Você enxerga bem? Enxergo bem. De longe, de perto... E dor de cabeça, assim, não tenho nada. Para que você veio aqui? Não, Faz sentido. Eu vim te ver. Então, é complicado. Poderia ser feito. Aí, a hora que nesta videoconsulta, o médico do trabalho, com o funcionário, que ele me fala, não, doutor, tá tudo bem, porém, eu estou sentindo uma dor aqui no punho. Bom, nesta hora, a videoconsulta, muda para presencial. Eu tenho que chamá-lo para uma consulta presencial, ou deveria ser uma obrigação. Se ele apresentar qualquer tipo de queixa, eu tenho que chamá-lo. Pronto. Então, aí, em vez de eu ter 50 pessoas na minha sala de espera, amontoadas esperando uma consulta, eu vou ter 10, 5. E que realmente necessitam. Que realmente precisam que eu examine, que eu vejo, que eu peço um exame, que eu encaminhe para um especialista, né? Até porque, veja, o médico do trabalho não trata, né? Ele não trata. Faz diagnóstico. Então, se eu tenho uma doença, uma lesão, uma doença, eu vejo, detecto, eu encaminho ele para o especialista, cobro relatórios, cobro exames, tá? Ou já, depende do caso, já peço exames, uma ressonância, ou qualquer que seja. E aí eu vou analisar a parte da relação daquela doença, vamos supor uma ressonância magnética da coluna, com o trabalho que ele faz. Opa, o que me apareceu aqui, ele não pode mais carregar a caixa. Mas eu não vou tratar a coluna dele. Quem vai tratar é o ortopedista, ok? Então, assim, eu acredito que o CFM ainda está... As normas estão evoluindo muito, mas o CFM ainda vive no tempo das cavernas. Quanto a NR1, NR1 foi muito boa. Né? Se nós formos ver que antes da alteração da NR1 havia um número absurdo de doenças psiquiátricas, e aí, como eu falei, não só devido ao trabalho, né? Mas que impactam o trabalho também. Tá? Uma pessoa com depressão não pode render o que uma pessoa sem nenhum problema renderia no trabalho. Mas ela também traz um problema. Hoje, conversando com meus colegas peritos, que a gente sempre, quando vai em perícia, se encontra vários colegas ali na sala de espera, o próprio perito, nós conversamos. E hoje, o número de queixas de burnout tem crescido absolutamente. Síndrome de burnout ou esgotamento profissional, tá? Tem crescido, porque é a hora que a pessoa é demitida, não queria ser demitida, ou ficou brava porque ser demitida, é mais fácil você falar que tem um burnout. E, como eu estou falando, não é por acaso, porque na conversa com meus colegas, a gente tem visto que um número muito expressivo, não vou dar aqui um percentual, mas ele é bem grande, são perícias que a gente chama negativas, ou seja, aquilo não era de relação com o trabalho. Ou era uma perícia indevida, ou tinham outras causas, entende? Então a NR1 também, ela traz uma questão importante, mas por outro lado, ela trouxe um problema muito grande também, quando houve uma exacerbação muito grande dos processos trabalhistas. Eu acredito que essa norma, na verdade, ela vai trazer uma clareza para as empresas, ali para os colaboradores, o que de fato ela tem relacionado ao trabalho. Porque isso também prejudica aquelas pessoas que de fato têm um adoecimento, de fato têm uma depressão, uma ansiedade,
e estão ali, né? Claro que justo. E aí, aquela outra pessoa muito provavelmente tirou, né? Ali O espaço dela. Mas eu queria dizer um pouquinho antes, né, que você estava dizendo sobre o exame, diferencia para nós, que é uma coisa que algumas pessoas não sabem, né, como é o exame na medicina ocupacional, o exame físico do colaborador, e como é um exame realizado, por exemplo, por um ortopedista, né, a diferença ali, né, que a gente vê que algumas pessoas falam, nossa, mas, né, às vezes o médico não examina, às vezes o médico não faz alguma coisa, mas Fui responder questionário. Existe uma diferença também dentre essas especialidades. Bom, primeiro, voltando um pouquinho na NR1, dizer que há uma importância muito grande também que ela traz para as empresas, e as empresas só olham o custo a mais que ela trouxe, mas assim, quando eu tenho um acompanhamento, uma visão mais profunda da questão psicológica, né? Ou da questão, às vezes, do setor em que ela trabalha, se é um setor que está trazendo um estresse, às vezes por um chefe, por alguma coisa, a gente consegue detectar isto antes para que aquilo não acabe judicializado, para que aquilo não acabe num processo judicial, para que a pessoa também não adoeça por aquilo, tá? Mas ainda o empresário só vê, poxa, mas eu vou ter que pagar mais isso também, né? Então, precisa se olhar, porque, na verdade, é um investimento. É um investimento, Okay? Quanto ao exame, veja bem, um médico do trabalho, como eu falei, ele é um generalista. Então, você imagina, Marina, hoje passa uma pessoa com problema de coluna, né? Até a ortopedia já está subdividida, né? Sim. Hoje, quase, você não tem um ortopedista, você tem um ortopedista de coluna, de joelho, de mão, de pé, né? Ele vai fazer um exame muito mais apurado e ele vai me trazer um relatório dentre o exame físico feito, etc, etc. Porque senão, o médico de trabalho tem que ser uma hora ginecologista, para saber se aquele caso que a pessoa tem é um risco de aborto, então ela tem que ser afastada ou não. Ele tem que ser ortopedista, ele tem que ser oftalmologista, ele tem que ser otorrinologista, ele tem que ser psiquiatra. E quando isso pode trazer um prejuízo, porque apesar de eu ter que conhecer clinicamente todas as doenças, não só como médico de trabalho, mas como perito que sou, né? Isso traz um problema, porque eu não sou o especialista com detalhes daquele problema, né? Então, se ele teve uma fratura, hoje em dia é muito comum, né, com os motoboys, né? Quanto tempo de recuperação? Isso depende do especialista, tem que me falar, né? Então, quando ele me chega, na verdade, a consulta pode sim ser rápida, mas quando eu detecto, eu quero logo um retorno do especialista, um exame feito, principalmente o exame não só para saber gravidade, como está, se está ou não está, mas documental. Medicina do trabalho é muito documental. Eu preciso guardar uma ressonância, por exemplo, não só pelaquela consulta que eu estou fazendo, mas sim daqui 5 anos, quando ele sair da empresa e processar a empresa, eu tenho uma ressonância magnética, ok? Comprovando a doença ou não, porque muitas vezes ele queixa de uma doença achando de boa fé de que a doença é do trabalho, mas ele tem uma doença degenerativa, às vezes própria da idade, etc, etc. Então, tudo isso é muito importante. A medicina do trabalho, eu não preciso obrigatoriamente colocar ele ali, examinar, posso até examinar, ver como ele está, então abaixa aqui, move aqui, fazer os exames físicos. Mas o ortopedista vai fazer muito mais detalhadamente que eu e vai me apresentar um relatório. Até porque eu já mando uma cartinha pedindo um relatório, né? Essa eu acho que é a grande função. Eu gerencio a saúde dele. Quem trata e quem examina é o especialista, né? Poxa, doutor, eu queria te fazer mais uma pergunta, assim, um pouco mais específica, e aproveitar toda a sua experiência para explicar o que é a perícia médica em detalhe e qual o papel do corpo
técnico da MEPAN na formulação de laudos, especialmente quando o funcionário decide processar a empresa. Estamos já no assunto. Questões de saúde e segurança. Explica pra gente, por favor. O nosso corpo técnico é extremamente gabaritado, né? Nós temos engenheiros do trabalho maravilhosos. Nosso técnico de segurança está com a gente há quantos anos, Marina? 18 anos. Há quase 20 anos. Ele tem uma experiência larga, um bom profissional, né? Aí nós temos uma fono que faz os exames bem detalhados. Até porque, você falou em perícias, né? A perícia é um pouco cíclica, né? Lá atrás, há 20 anos atrás, o que mais apareciam eram as perdas auditivas, né? Perícia era todo dia era de perdas auditivas. Depois passou-se para problemas ortopédicos. E hoje nós estamos nas doenças psiquiátricas, né? É a maioria das perícias. E então a gente tem um corpo clínico, um corpo técnico que garante, principalmente como eu falei, nós temos uma ficha clínica hoje que aborda os principais problemas. Então quando ele já me responde aquilo, basicamente eu já tenho tudo que eu preciso, não só para ele entrar no trabalho. Quando ele entra no trabalho, eu já tenho questões feitas ali que eu estou já me garantindo anos depois quando ele sair, entende? Sim. Que aí eu apresento aquilo numa perícia, eu coloco aquilo nos autos, né, do processo, para já a defesa, seja do funcionário, seja da empresa, né? Então é muito importante essa visão, muito importante no médico do trabalho. Não é só, como eu falei antes, conhecer a clínica médica como um todo, não só conhecer profundamente a área da medicina do trabalho, mas saber a parte pericial é muito importante, porque quando eu estou examinando ou conversando com o paciente na consulta, eu já estou pensando se há alguma chance de processo ali na frente e aonde que eu tenho que detectar esse problema, entende? Então, isso faz toda a diferença. E doutor, só aproveitando o ensejo, inclusive é algo que gostaríamos de falar para você, contratante, empresa, que a ideia de ter uma medicina ocupacional atendendo vocês não é gastar o seu dinheiro, não, é algo necessário para que você se precavenha de processos, enfim, e proteger tanto o seu funcionário quanto a sua empresa, que não é algo que você esteja pensando, eu quero ganhar causas. Não, você tem um perito médico não para ganhar causas. Você tem um médico ocupacional para que não haja causas, né, Marina? Sim. Agora, sobre essa questão que você mencionou, das perícias serem cíclicas, você que acredita que ela não parou de ter, obviamente, mas você acredita que as empresas passaram a tomar mais um cuidado nesse sentido? Então, por exemplo, com relação à perda auditiva, as empresas entenderam que é necessário usar mais EPI, fazer treinamentos, ou seja, correlacionando com a NR1 do psicossocial, você acredita que se as empresas começarem de fato a fazerem esse mapeamento, fazerem a prevenção disso, você acredita que lá na frente a gente pode ter também uma diminuição dessas perícias com relação à saúde mental? Essa pergunta é extremamente importante, mas só um pedacinho, aproveitar minha fala para falar o que o James acabou de dizer, que assim, a MEPAN, eu pego muitas vezes, vem empresas que estavam em outra empresa, e eu vejo aquela cobrança, aquele pedido de exames absurdos, que não tem nenhum motivo, não existe nenhuma obrigatoriedade, né? É só para ganhar dinheiro. Eu costumo dizer, né, quando eu falo com um empresário, até mesmo com um paciente, ou com quem vem me procurar para perícia, que assim, meu pai me ensinou que o que é meu, né? E eu não costumo tirar o que não é meu. Então, nossa, quantos exames eu já enxuguei por serem exames que não tinham necessidade de ser feitos. Eu não cobro um centavo além do que aquilo que é necessário
para a segurança da empresa e segurança do funcionário, né? A sua pergunta foi... Das perícias serem cíclicas. Isso, veja bem, acho que você, em parte, você acertou perfeitamente. Por exemplo, por que lá no começo, há 20 anos atrás, o grande número eram perícias de perda auditiva? Porque é óbvio, os empresários ainda não estavam acostumados ou relegavam a usos de EPI corretamente. Hoje em dia, nossa, é raro uma empresa que eu tenho que puxar a orelha do empresário e dizer, pô, passei ali na fábrica, não tinha ninguém, aquele estava sem EPI, né? Hoje é raro, né? Os EPIs foram melhorando também com o passar do tempo, foram ficando mais eficazes, né? Então, isso fez com que diminuísse drasticamente o queixa de perda auditiva, né? Quanto a... Aí depois passou para as ortopédicas, também um cuidado com a ergonomia. A NR, que fala sobre ergonomia, evoluiu bastante. Então, sobre cadeiras ergonômicas, apoio para braço, apoio para pés. Houve uma evolução técnica, então isso, óbvio, reduz-se. Então as empresas se preocuparam também com esse grande número de processos. Comprar, por exemplo, guindaste, um carrinho para carregar, o que era antes carregado na mão, aí passou a se carregar de outras formas, né? Preocupadas com os processos, né? E isso reduziu os processos, óbvio. E hoje, infelizmente, estamos com esse caso psiquiátrico. E aí cabe ao empresário também se atentar que este gasto com a NR1 é muito importante, fazer um trabalho bem feito, porque isso vai reduzir também. E amanhã vamos ter outra questão para se debater nas perícias, né? Com certeza. Então, a importância da gente fazer a prevenção antes e não esperar o problema acontecer. O processo judicial sendo mais específico. Bom, e nesse cenário tão complexo que vivemos hoje, qual o diferencial da sua atuação e da equipe técnica da MEPAN? O que garante a segurança e a isenção dos laudos que produzimos? Então, essa resposta, como eu já falei antes, nós temos pessoas extremamente gabaritadas, né? Temos profissionais hoje que elaboram esses laudos, que tem muita experiência na área, muita experiência. E eu tenho mais de 30 anos dentro dessa área, que vem uma bagagem junto comigo, que me habilita a trabalhar em cima desses laudos, seja o PCMSO, que é mais a minha área, análise do PGR, análise de um laudo ergonômico, em que eu possa atuar de uma forma a reduzir riscos para a empresa, né? Você falou perfeitamente, Maria. A medicina do trabalho é preventiva, que, aliás, toda medicina deveria ser preventiva. No Brasil, a gente ainda tem esse ranço de trabalhar com a medicina curativa. Toda medicina deveria ser preventiva, tá? É assim que você reduz custos, tanto para o empresário quanto para o sistema público de saúde, etc., tá? E a MEPAN se preocupa extremamente com a questão preventiva. Viu, James? Já fica aí o alerta para a gente fazer a prevenção em todos os exames. Sejam mulheres que acabam fazendo mais o exame preventivo, quanto homens que precisam também, com certeza, precisam fazer a prevenção dos seus exames para que não tenham doenças lá na frente. Fica o alerta aí do médico. Doutor, e quando pensamos no contexto processual, temos notado um aumento no número de processos trabalhistas relacionados à saúde e segurança. Qual a sua percepção nesse aumento? E o que as empresas podem fazer para se proteger de forma preventiva, além do cumprimento da lei? Bom, primeiro, cumprimento das normas. Prevenção. Se nós formos falar sobre aumento muito grande das causas trabalhistas, né? Se eu te disser que num passado muito recente houve uma determinação de que não haveria mais justiça gratuita. Bom, o que aconteceu?
não se tinha mais perícias. Por quê? O funcionário só realmente entrava na justiça se ele tivesse certeza que a causa era lícita. Sim. Ele não ia entrar como um franco atirador. O advogado dele, né, aquele advogadozinho que a gente pega coisas horríveis, né? Às vezes até mal escritas. Eles induzem o funcionário que só vai, às vezes, querer uma hora extra, por exemplo, mas eles induzem, não, vamos pegar uma doença do trabalho aí, vamos forçar nossa Vamos inicial. ganhar 1 milhão. Exato. Né? Então, quando houve o fim da justiça gratuita, quase que acabou, não tinha mais. Aí voltou-se e, novamente, todo mundo é um franco atirador. Se eu ganhar, foi bom. Se eu conseguir mais alguma coisa, foi bom. Não estou falando das perícias que realmente são lícitas e eu faço muito para o reclamante, ou seja, para o funcionário que se acha lesado e realmente a gente ganha muita causa. Uns 80% acaba sendo perícias negativas porque não era uma causa ocupacional. Agora, é fácil, se eu não vou ter custos, eu posso entrar na justiça, né? Fica muito fácil. Eu só preciso colocar lá no papel e depois vou passar numa perícia. Inclusive, nosso terceiro episódio vai ser com uma advogada. Fique atento, você, que o terceiro episódio vai ser com a advogada trabalhista, doutora Cristiane Morgado. Então, é isso. Nós temos agora, as causas ocupacionais realmente que levam a uma judicialização, as causas sérias, né? Não só de acidentes de trabalho, como adoecimentos, né, pelo trabalho, são causas realmente que acontecem, né? Essas causas a gente só vai diminuir quando o empresariado entender que ele tem que prevenir, ele tem que se atentar. Como eu acabei de falar, ele tem que se atentar à obrigatoriedade de um EPI, por exemplo, um protetor auricular, para não ter amanhã uma queixa lícita, uma queixa verdadeira de uma perda auditiva por ruído, né, que a gente chama de PAIRO, né, perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional. Aí, a culpa é totalmente do empresário. O que ele não fez? Não preveniu. É tão simples. Um plugzinho deve estar custando 3, 5 reais. Quer dizer, o que custa isso para o empresário? Obrigar a usar, treinar o funcionário antes, fazer um treinamento, acompanhar, chegar para o encarregado e falar, sua obrigação é obrigá-lo a usar. Quer dizer, é tão simples. E ele evita gastos gigantescos depois com advogados, com assistente técnico, com um monte de coisa, porque simplesmente não gastou 5 reais e não gastou o seu tempo para obrigar que todo mundo usasse. Muito simples, né? Então aí você tem um aumento de perícias, de judicialização, né, de causas trabalhistas. Você sempre menciona que por vezes é necessário criar algo que ainda não existe na legislação, como um olhar mais profundo que a NR1 demanda. Pode dar um exemplo prático de uma inovação que a MEPAN implementou para garantir a segurança jurídica e a saúde do colaborador? A MEPAN vem implantando questões frequentes. Uma delas, por exemplo, eu sempre tento, frente a essas complicações que são as judicializações, né, cada vez mais frequentes, eu sempre tento não só conversar com o empresário quando eu estou de frente de um problema, ou me chega uma queixa, né, no exame ocupacional, mas conversar com o advogado, né? Olha, frente à legislação que a gente tem, o que você acha disso, o que você acha daquilo, entende? Esse tipo de inovação que a MEPAN teve, desta proximidade, entende? Fazer videoconsulta, videochamadas com o funcionário, com o empresário, com o advogado, isso faz toda a diferença. Quando chega a judicialização, fazer uma videoreunião ou uma reunião presencial com o advogado, com o reclamante, se for o caso de nós estivermos defendendo, ou com a empresa, né? Uma, 2, 3, 4
quantas precisarem reuniões para a gente alinhar o que precisa para chegar lá, ter essa... Eu acho que isso foi uma inovação da MEPAN. Muitas empresas vão lá, fez o exame admissional, periódico e tal, e pronto, e acabou, fez ali, escreveu e pronto. E muitas vezes eu vejo que em processos judiciais, eu peço o prontuário médico, judicialmente, óbvio, eu peço o prontuário médico e não tem as respostas que eu preciso para aquele caso. São prontuários que faltam informações cruciais para que eu ganhe aquele caso que eu estou. Seja do lado do funcionário, seja do lado da empresa. E aí, prontuários muito simplificados, com perguntas que estão faltando informações que seriam cruciais ali na frente, entende? E isso eu acho que é um grande diferencial da MEPAN. Esta preocupação, e assim, ontem mesmo eu estava falando com uma advogada, ela ainda não sabia se ela ia entrar com o processo, se a reclamante, a funcionária, ia mesmo entrar com o processo ou não, e a gente estava discutindo. E ela me perguntou, mas doutor, vamos fazer assim, vamos fazer mais uma reunião, quanto o senhor cobra? Eu falei, não, eu não cobro. Vamos fazer quantas reuniões a gente precisar. Eu vou cobrar o meu trabalho se vocês acharem que vamos para frente. Mas vamos fazer uma reunião, eu prefiro saber, eu prefiro chegar para o advogado e falar, olha, não pega esse caso não, que não vai dar. Né? Já perdi muito dinheiro, vamos dizer assim, porque eu podia ficar quieto, a gente vai lá para a perícia, perdeu, não é problema meu, eu fiz meu trabalho. Sim. Não, isso não está certo. Então eu prefiro falar para a advogada, não vai dar, isso aqui não dá, entende? Então, quantas reuniões precisarem, a gente faz, essa é uma grande inovação, é essa proximidade, porque as normas estão lá. Agora, esta proximidade entre a nossa equipe, não só eu, a nossa equipe, com o empresário, com o funcionário, vamos conversar, o advogado, porque aí tem questões legais. Isso é consultoria, né? Exatamente, exato, você falou tudo. A MEPAN, o grande diferencial é a consultoria. A gente conversou sobre a evolução das normas, mas se olharmos para o início da MEPAN e compararmos com hoje, quais são as 3 maiores diferenças no contexto empresarial que impactam diretamente a forma como a medicina e segurança do trabalho é aplicada? Acredito que a NR1 foi uma grande diferença, que fez uma grande revolução, né, dentro das relações trabalhistas. A NR7 trouxe importantes mudanças também, que acrescentaram nesse cuidado com a relação do trabalho. E acredito que as questões ergonômicas também fizeram uma grande mudança, porque reduziram em muito as queixas trabalhistas quando você se atenta. E a norma se aperfeiçoou, mas muitos empresários não. Eu chego em perícias e a gente pede o laudo ergonômico, ele não tem. Pronto, na cabeça do perito, quando eu estou do outro lado, eu já fico preocupado, porque na cabeça do perito ele já passa assim, bom, o cara não fez, ele não se preocupou. Se ele não se preocupou, você já tem uma presunção de culpa, ok? Então, a norma houve evolução, como você falou, mas e o empresário? Ele quis implantar, ele quis realmente ir à frente no seu... Ele se preveniu. Exatamente, entende? Então eu acho que essas normas foram as mudanças muito importantes que tiveram. Eu acho que ainda existe muita brecha para evolução, porque como do mesmo fato que a gente falou da videoconsulta, a NR17, eu acho que ainda falta muita atualização sobre o home office, né? Que assim, né? Quando a gente fala sobre atualização, às vezes demora muito, né? Principalmente quando se trata de uma lei. Então, isso veio através do advento da pandemia, né? Que a gente entendeu que muitas pessoas poderiam trabalhar em casa. Então, eu acredito que ainda falta muita coisa aí. Águas vão rolar. Nas normas para atualizar, porque assim, o mundo evolui. Tem razão. Muito rápido. Doutor, aproveitando o ensejo, falando de tecnologia, home office,
e tudo que vem acontecendo, a tecnologia ela evoluiu muito rápido. Como a incorporação de ferramentas digitais, telemedicina, novos softwares, gestão de SST, isso tem impactado na realização das perícias médicas. O senhor entende que isso tem impactado na precisão dos laudos? Totalmente. A tecnologia só vem a somar, né? Hoje a MEPAN também já está criando a sua IA para perícias e laudos, né? Eu faço não só perícias, eu faço muitos laudos para os advogados que querem conversão de benefício, que querem isenção de imposto de renda, que querem afastamentos pelo INSS que está sendo negado. Então a IA já vai trazer para a gente um avanço na construção de laudos, né? Lógico que você não deixa na mão da IA, né? Você joga para a IA. Ainda precisa de um ser humano ali atrás. Sim, sempre precisa da visão técnica, Sim. Senão não precisa mais do ser humano. E aí você vai pegar esse texto e você vai mudar aqui, acrescentar, por exemplo, quando eu faço um laudo, por exemplo, eu acrescento muito literatura médica, às vezes jurisprudências. Então a IA não vai me trazer isso, Sim. né? E aí é a minha mão colocando ali o exame físico, etc, né? Mas fez toda a diferença, James. E assim, o mundo vai evoluindo. Então, por exemplo, hoje as assinaturas digitais, nossa, isso facilitou demais a vida, agilizou a vida. Porque nós estamos num mundo, né, de agilidade, nós estamos cada vez tendo que ser mais ágeis. Com mais pressa. E para até prestar mais serviços e melhores, né? Então, de novo eu vou ter que dizer, espero que me ouçam lá neste podcast, o CFM tem que sair das trevas, tem que sair do mundo das cavernas. A videoconsulta é totalmente factível dentro da área ocupacional, importante para o funcionário, importante para a empresa, importante para nós. Para o trânsito, para tudo igual você Tudo, falou. exato. Veja, James, há pouquíssimo tempo atrás, até eu fui vítima, né? Nós estivemos ali acometidos da influenza. Não vou nem falar do Sim. Covid, que ali foi permitido, mas a gente estava com uma crise de influenza. Tá? Ainda não saímos tanto dela. Mas, veja, por que eu vou pegar esse funcionário, enfiar ele dentro do metrô, abarrotado, para ele sair, vir até aqui, chegar lá, ficar numa sala com 50 pessoas fechado, tá? Para depois passar no médico, para passar a influenza para o médico, pegou a influenza, passou para o médico, Para a sala passou inteira. para a sala inteira. Para as atendentes. Se ele simplesmente só foi lá para dizer, não tenho nada. Eu não dói nada, não sofro de nada, não tenho problema psiquiátrico, não tenho nada. Simplesmente sem queixas, como diz na medicina. Isso eu podia fazer pelo vídeo. De forma digital. Né? Ele lá dentro de uma sala, sem ninguém dentro da sala, aí são normas que precisariam se colocar, né? O isolamento desse funcionário, para que ele possa ter condição de dizer o que ele precisar, sem ninguém da empresa para lá Sim, né? sim. Ficar coibindo ele. Sigilo. Sigilo médico, importante. E aí ele fala, eu não tenho nada. Acabou? Beleza? Faço todas as perguntas que eu tenho para fazer. Sim. Você tem isso, tem aquilo, faz atividade física, não faz, tal. Pronto, acabou. Agora, ele fala, não, tudo bem. Mas este meu braço aqui, este meu ombro está doendo. Opa, cartinha para empresa, presencial. Pronto. Legal. Aí eu resolvo. Mas o CFM, já existem várias frentes que estão peitando o CFM, graças a Deus, na intenção de fazer essas alterações. Digitalizar. Né? Mas ainda está um pouco difícil. Vamos ver, vamos torcer para que isso mude. Fica aí a dica. Se você, Conselho Federal de Medicina, está escutando a gente, quem sabe aí cabe uma atualização, uma modernização. Digitalização. Nessas normas. A NR1 com foco no gerenciamento de riscos ocupacionais representa uma mudança de paradigma. Qual o impacto que o senhor imagina que a fiscalização efetiva dessa conformidade com o PGR trará para o universo empresarial nos próximos anos, com termos de prevenção e responsabilidade jurídica? Isso me parece lógico, né?
O PGR veio acrescentar mais coisas, como a Marina falou. Antes era umas 8 folhinhas. 3 né? folhinhas. Hoje é um livro, né? Por quê? Mas esse livro não é só de, como se fala no popular, né, encheção de linguiça, né? Não, traz muito mais informações. E o empresário também, antigamente, o empresário tinha os laudos de gaveta, que a gente chamava, né? Então ele recebia o laudo, jogava na gaveta, morreu. Na hora que o fiscal chegar, toma aqui. Não é assim, ele tem que ler, ele tem que avaliar, né? Ele tem que entender aquilo que ele precisa colocar, que ele precisa fazer. Então, é muito importante esse laudo bem feito, esse relatório bem feito, é muito importante que haja atenção da empresa frente a isso, aquilo não é só um livrinho para ele guardar, aquilo é para ele implementar, Veja, na última página do PPRA, tinha lá o gráficozinho de implementação, até janeiro você tem que fazer isso, até julho. Você chegava 2 anos depois, aquilo estava em branco. Que era laudo de gaveta, né? Não pode. Quer dizer, isso você acaba levando a... Aí chega a fiscalização às pressas. Aí chega a fiscalização, aí chega um processo jurídico, mas chegou, me processou, olha só. Cara, a gente podia ter resolvido isso lá atrás, entendeu? Bastava você ter feito isso aqui, entende? Mas esse exame laboratorial é muito caro. Tá bom. O que é mais barato você pagar advogado? Perder uma causa de... Eu fui defender uma causa pericial lá no Maranhão. E numa cidade que nem avião chegava. Eu tive que descer no Ceará de avião, alugar um carro, pegar o carro, viajar até o Maranhão e chegar lá para fazer uma perícia. Sabe quanto? Imagina quanto essa empresa gastou comigo. Preço do profissional para ir até lá. E todo o custo de estadia, hotel, de alimentação, de passagem aérea, aluguel de carro, essa empresa gastou. Mas a causa chegava a quase 2 milhões, né? Só a parte ocupacional. E nós ganhamos a causa para eles. Nós conseguimos ganhar a causa, então valeu a pena. Ele gastou um dinheirão, mas não chegou nem perto disso, né? Não chegou nem a 1/10 disso. Não que seja mérito, porque se tivesse se precavido, se prevenido, não tinha chegado a esse ponto. Pois é. Ou não? Também. Nesse caso houve má fé do reclamante. Tá? Houve má fé do reclamante, mas aí que tá. Mas aí que você tem uma medicina do trabalho atenta, tá? Que você tem um assistente técnico, que antigamente era o perito das partes, né? E aí eles tiraram esse perito, deixou o perito só quando é do juiz, e o assistente técnico passou a ser o perito das partes. Atento, então você faz o quê? Você vai atrás de provas. E nós conseguimos, a nossa equipe, gravação dele trabalhando em obra, né? E ele dizia que estava sem condição, ele nem mexia o braço, ele trabalhando normal, etc, né? Acontece. Então a gente virou o caso para nós com sucesso, com êxito, né? A empresa ficou pulando de alegria, né? Porque nós conseguimos. Então a gente vai buscar provas, quando esses casos de má-fé, né? De que não houve o adoecimento por causa do trabalho. Tá? Doutor, além de toda a excelência operacional que a MEPAN oferece, tem algo que me encanta muito ao fazer parte desse time, que é o legado familiar que a empresa representa. Qual o significado desse legado de 30 anos para o senhor? Nossa, agora você mexeu num ponto sensível, né? E que trouxe até excelência para mim, né? Essa excelência que a gente tem. Por quê? Quando eu tenho um pai e uma mãe, né? Posteriormente, uma filha, tocando a parte administrativa e financeira, eu não preciso me preocupar com absolutamente nada, além da minha meu contínuo aprendizado dentro da minha área. E excelência nesta área de técnica, né? Médica técnica. Por quê? Porque eu não preciso saber para onde foi o dinheiro, de onde veio o dinheiro. Eu tenho pessoas da minha confiança,
Eu tenho uma filha, tenho uma mãe, tocando a parte financeira. Por que eu preciso, eu posso, deveria e tenho, que saber como está a saúde da empresa financeira. Mas eu não preciso saber se aqueles R$ 1.000 foram gastos com uma coisa que não era da empresa. Por quê? Porque são pessoas, sangue do meu sangue. Eu tinha um pai e também que desde o começo, meu pai já tinha uma expertise em vendas. Então ele veio trabalhar com vendas. Como dizia minha mãe quando eu era menor, meu pai vende gelo para esquimó. O que você colocar ele para vender, ele vende. Não interessa. Você dá pouquíssimo tempo para ele aprender e ele vende. Entende? Minha mãe, excelência em fazer contas que ela às vezes ficava um dia inteiro encucada porque não bateu 98 centavos na conta do banco. Entende? Quer dizer, eu preciso me preocupar com alguma coisa? Não. Eu preciso me preocupar com o meu aprendizado todo dia, com entender toda essa parte técnica e deixar o resto tranquilo, funcionando. Porque eu tenho uma equipe não só profissional, Marina, formada nessa área administrativa, né, com uma cabeça muito boa, principalmente até mesmo para a área que não seria dela, né, de formação, que é financeira, mas aprendeu também muito com a minha mãe, como estagiária. Então, toca perfeitamente, eu durmo sossegado, né? Então, qual é a minha preocupação? Minha preocupação é técnica, e ali eu foco. Então, se eu foco há 30 anos, são 30 anos de aprendizado com aquilo, em vez de eu estar perdido numa coisa ou noutra, entende? Olha, doutor, assim, fazer só um comentário, que algo, a pergunta ela foi muito, assim, como o senhor disse, emocional, mas é algo que me toca muito. Ver uma empresa familiar, que normalmente as empresas familiares, elas seguem o barco como tem que seguir. E hoje eu vejo que na MEPAN a excelência, ela realmente vem, por quê? Porque o senhor tem pessoas que, não é só o fato de ser de confiança, porque de confiança você tem pessoas na rua, mas é o seu sangue. Isso lhe trouxe liberdade para ser bom no que o senhor já era bom. E não só isso, né, James? A gente pode acrescentar o orgulho. O orgulho. Né, de uma empresa que nasceu desse tamaninho, né, onde quando começou, veja, brincadeira, quando a gente começou, para você ter ideia, nós não tínhamos nem uma sede. O telefone para atendimento público era na casa do meu sócio, né, era o telefone fixo dele, e eu tinha uma impressora, ainda daquela de rolo, para imprimir ficha clínica, ASO, não sei o quê. Então, às vezes eu ia numa empresa fazer o exame de manhã, e aquela impressora ficava barulhenta, imprimindo 50 atestados, 50 fichas clínicas, e passava a noite inteira lá, então a gente nasceu muito pequenininho, né? E quando eu vejo aonde a gente chegou, né, do tamanho que a gente chegou, com um esforço familiar, isso é muito orgulho, entende? Porque não sou eu que cresci, fui eu que cresci, foi a minha filha que cresceu, foi meu pai que cresceu, foi minha mãe que cresceu, entende? Incrível. Sangue do sangue, onde cada um deu o melhor de si porque era da família, entendeu? Porque era uma empresa familiar, quem não tem, pense muito bem em ter, porque é muito bom, entende? É muito bom. Bacana. Doutor, vamos fazer o seguinte, então. Aproveitando o ensejo, Marina, faça as honras, produção. Por favor. O senhor achou que ia sair daqui com as mãos abanando? Não. Uma humilde aqui, surpresa. Presentinho de convidado do podcast. Nossa, Olha, gente, desculpa, ele falou tanto dessa caneca, a caneca do senhor, tá? Olha só, que legal, que legal. Abre aí, por favor. E diga-se de passagem, Aliás, eu de fato... Caixa. Bonita, né? E diga-se de passagem, eu de fato nasci quase que na empresa. De fato. Olha que maravilha, meu Deus. Olha o cheiro do chocolate, já exalou aqui. Esse O chocolate é muito bom. Mas o vinho... Ah, meu Deus. Cartãozinho aqui do nosso parceiro. Cartãozinho do nosso parceiro. Aqui. Não podemos deixar de falar. Galute,
vinho. E tem uma cartinha ali também pro senhor depois ler. E a Adara Esse de quem foi? de chocolate. Adara. Nossa, que chocolate bonito. Meu O Deus, cheiro. que coisa linda. Como que eu faço para tirar Hoje um aqui só a pra gente mostrar? passa à vontade. Olha, Olha. isso. Olha isso. Nossa, é uma pedra. Como chama essa pedra? Não. Ai. Esse aqui eu sei, mas esqueci. Cada uma é Nossa, lindo que o água outro. a boca. Olha Vou isso. tomar água, viu, gente? Aqui tem uma cartinha. A MEPAN agradece sua participação em nosso podcast. Sua presença fez toda a diferença. Seguimos juntos, compartilhando propósito e construindo cuidado. Essa realmente. E ganhei a caneca também? Ganhou a Ah, caneca. eu não acredito. Fiquei feliz. Muito obrigado. Fiquei feliz. Depois eu fecho. Sim. Bom, e para finalizar aqui, pai, muito obrigada por compartilhar tanto nessa conversa tão essencial para o lançamento do nosso podcast, que é o MEPANcast. E sem dúvidas, o seu conhecimento sobre perícia médica e a história das normas é um pilar fundamental para o entendimento, a seriedade da medicina do trabalho. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesse episódio de estreia incrível, uma enciclopédia gravada. Se você gostou dessa conversa, lembre-se de se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os próximos episódios. E assim que forem liberados, deixe o seu like, compartilha todo este conteúdo. Até a próxima, Marina! Até a próxima!